Como estava. Perdemos uma oportunidade. Eu acho que sim. Pedimos desculpa, mas fizemos tempo para chegarem. Bom, meus digníssimos, nós estamos à vossa disposição. O governo acaba de rejeitar categoricamente a proposta apresentada num comunicado publicado agora pelo Executivo. Qual é a reação da UNITA em relação a isso? Ora bem, eu li o documento que a Presidência publicou e, tendo estado na audiência, eu penso que aquele documento endereça o espaço de debate para a Assembleia Nacional. E para um analista atento, a Assembleia Nacional deve efetivamente ser o espaço da concertação das iniciativas legislativas e do espaço de debate plural. Penso que tem espaço de nós continuarmos a fazer debate à volta desta matéria. Entendo também as posições eventualmente colocadas desse modo venham da Presidência da República, mas eu penso que o Pacto de Estabilidade Democrático é um documento que tem caminho para poder continuar a ser debatido no espaço do país. O país manifesta a necessidade de um ambiente de diálogo, de um ambiente sem medos, de uma abordagem dos processos eleitorais num quadro de normalidade, numa necessidade de mais justiça, do direito efetivamente a funcionar, das reformas que o país precisa, e eu penso que a nossa distância não é grande, totalmente impossível de se percorrer nestes espaços. Portanto, nós acabamos de ter uma audiência na Presidência da República, tal como afirmei a saída da audiência no Palácio. Nós não sabíamos qual era o motivo pelo qual nos tinha sido marcada esta audiência, porque habitualmente, quando me desloco à Presidência, ela corresponde a solicitações da nossa parte. Desta vez, eu disse-o também ao Sr. Presidente da República e pensei que tinha sido uma iniciativa do Sr. Presidente em fazer este espaço de encontro. Ele, no princípio, me disse que estava efetivamente a responder à carta que recebeu sobre o pacto. Penso que é um elemento que não é negativo a este nível. Portanto, nós tivemos a oportunidade de podermos debater à volta e também no encontro ele entendeu que, de facto, a Assembleia Nacional deve ser o caminho, mas a Assembleia é dirigida, a Assembleia é orientada. No que diz respeito à UNITA, o Presidente da UNITA orienta os deputados da Assembleia Nacional. Indiscutivelmente, o Presidente do MPLA orienta a sua bancada parlamentar. E se o debate é no Parlamento, nós queremos criar a expectativa de que vai ser possível fazer debate com alguma tranquilidade. Já abordou a questão do pacto com os outros partidos, designadamente com o MPLA? Queria saber se já falou sobre o pacto com o MPLA e com os candidatos à corrida do MPLA. Portanto, no caso agora foi ao Presidente da República, que é também Presidente da MPLA, mas eu queria saber se por acaso este documento já foi abordado com outros candidatos do partido. Ora bem, nós começamos por distribuir o documento ao Presidente da República. Acabamos por dar aqui uma hierarquização, pelas razões que são óbvias. Mas, da parte em que o fizemos para hoje, este documento está substantivamente partilhado no âmbito da sociedade. E não está apenas no espaço político-partidário. Nós fizemos a partilha do documento com todas as forças vivas da sociedade. Não terminamos, naturalmente. Está repartido com as organizações da sociedade civil, o espaço académico, as igrejas, sindicatos, organizações profissionais, personalidades independentes, enfim, há de facto uma grande partilha, também partidos políticos, e gradualmente tem havido respostas, bastantes. Nós temos tido a oportunidade de, com muita satisfação, constatar a grande oportunidade deste documento, que, quer se queira, quer não, quer efetivamente não se possa dizer que é um bom documento, e eu entendo em muitos casos que alguns não o possam dizer, a verdade é que este é o documento que o país está a debater. Este é o assunto do momento,
E é um assunto que tem sido aplaudido no seu conteúdo por quem nos tem estado a trazer reações e nós, com alguma, diria, satisfação, tivemos também a oportunidade de fazer reflexões. Não é novo, Vossas Excelências todas entenderem que há um posicionamento por parte de quem está hoje na governação de excessiva sensibilidade sobre a forma como as questões do Estado são da responsabilidade de quem está no governo e de como tem uma grande, enorme preocupação sempre que há um mínimo de necessidade de reforço dos aspectos democráticos. Isto mesmo foi também alvo do debate durante a audiência, as iniciativas legislativas encontrarem inexistência absoluta de participação de quem está hoje na governação. Nós temos uma experiência vasta de momentos da nossa vida política onde era possível fazer consensos na Assembleia Nacional e hoje vivemos uma realidade de retrocessos em absoluto. Não tem sido possível a criação de consensos na Assembleia. Eu faço votos, apesar do documento que saiu, que se possa iniciar, mesmo que seja com alguma ligeireza, alguma lentidão, se faça o reforço posterior, alguma condição de criação de debate na Assembleia, da criação de algum consenso naquilo que é de interesse de nós todos. Então, nós vamos continuar a debater o pacto, a promover o pacto, a partilhar. Não há uma preocupação da UNITA liderar este debate. Pensamos que este debate não deve ser liderado por uma das partes que está envolvidas. Há organizações na sociedade que podem muito bem abraçar esta promoção do debate, mas o próprio Estado, interpretado por quem lá está, também pode ter participações, nem que seja por via da própria Assembleia Nacional. Portanto, existe espaço. De que forma é que tem sentido este retrocesso que diz haver na Assembleia Nacional? Na nota da presidência, se fosse muito bem. Posso juntar, faz favor. Nos trouxemos o assunto de hoje, que teve como presidente. Na nota da presidência, vê-se ali dois factos curiosos. Um é que a presidência diz que iniciativas como essa, a DOC, de alguma forma beliscam um Estado democrático e de direito. E depois a presidência também, que eu achei curiosa, a presidência em nenhum momento fala do Presidente da República ou da Presidência da República. Ela eleva a posição como uma posição do Executivo angolano. Pese embora o Presidente seja o titular do Poder Executivo, mas ela no início fala que o Presidente recebeu, mas depois a posição é do Executivo. Qual a leitura que o Presidente Adaber fez disto? Nós encontramos o chefe único do Poder Executivo, como diz a Constituição. Estou aqui a rir-me um bocadinho. Portanto, existe ali as sobreposições de funções. Eu quero relevar o que é essencial aqui. O mais importante do que hoje ocorreu, e foi visível inclusive pela presença de Vossas Excelências, que são muito importantes, é o quanto este encontro suscitou o interesse público. Nós vimos uma presença muito extensa, massiva, de representantes da imprensa nacional e internacional. O que significa que o diálogo entre as lideranças políticas é absolutamente importante e o país precisa que isto ocorra. Portanto, foi importante fazer este encontro. Segunda questão, foi uma oportunidade de debater um documento que é de nossa iniciativa, cujo debate não considero que foi negativo, foi positivo. Ficou também bem definida aqui uma vontade de transferir o debate para a Assembleia Nacional, onde o próprio documento que está a dizer que é da tutela do Executivo, este documento deixa e convida, inclusive, a tomada de iniciativas na Assembleia. E, portanto, nós vamos tomar iniciativas na Assembleia, esperando que estas iniciativas possam ter a sustentação das chefias. Mas isto tem havido um retrocesso nesse debate. Vou-lhe responder. O que é que de facto é esse pacto? Porque muitas vezes pode-se falar do pacto, mas pelo menos daquilo que consta... Não tenho documento. Não tenho documento. Pois vamos fazer-lhe a entrega do documento, e o documento é tão claro, tão simples de compreender, que esclarece em absoluto. O pacto, é quase impossível ler o pacto e não ser consensual o pacto. É isto que nós estamos a constatar com a pluralidade da sociedade.
É natural que quem esteja hoje sentado na cadeira da governação tenha muitas dificuldades em dizer a mesma coisa. Seria vir dizer, pá, aplaudo a iniciativa da UNITA. Eu entendo essa dificuldade. E, portanto, eu espero que Vossas Excelências também possam entender. Mas que haja caminho de diálogo, que haja caminho de melhoria do ambiente que não é bom no âmbito institucional, político, social e económico do país. E, portanto, o nosso propósito, respondendo aqui à Lusa, é visível em todas as circunstâncias do retrocesso. Está a falar com alguém que foi presidente do grupo parlamentar, vice-presidente do grupo parlamentar na Assembleia, onde foi possível fazer consensos em momentos diferenciados da vida política. Hoje não é possível. Hoje não há condição, não tem havido. Eu sou positivo na visão de perspectiva, eu ouvi a mesma afirmação ser feita hoje no Palácio. Eu sou otimista sobre o futuro, então ótimo. Eu creio que nós devemos continuar a procura da criação de consensos na defesa do interesse nacional. Isso manifesta-se de muitas formas. Olha, falando sobre a imprensa, nós, quer queiramos, quer não, até determinado momento do nosso processo histórico e político, era possível ter algum debate de pluralidade. Desapareceu completamente. Há vários anos, começa já a ser demasiados anos. Depois nós tivemos uma transformação no âmbito da própria imprensa. Nós tínhamos uma imprensa, ao nível nomeadamente televisivo, privada. Hoje desapareceu completamente. O Estado fez o inverso daquilo que é lógico no mundo de hoje, evoluiu para sentido contrário à liberalização do mercado. Fez nacionalizações. Isto contraria a tendência da normalidade e ainda não foi capaz de regressar a expressão da competitividade. O mercado deve ser ele a estabelecer as regras da economia, a regular o funcionamento da economia e não o Estado a ter um papel de protagonista permanente, matando os empresários nacionais e a iniciativa privada. E, portanto, é um retrocesso, como vê, que a saída política para a economia. Os outros âmbitos pagam, consequentemente, todas estas realidades. Há muito menos liberdade. Não há manifestações, estão criminalizadas. Hoje, qualquer manifestação é associada a terrorista. A instabilidade absoluta, mas está na Constituição. Portanto, como é que é possível um direito constitucional ser agregado a um ato de instabilidade pública? Portanto, é um retrocesso enorme. Há menos tolerância às liberdades individuais, onde o direito à crítica está criminalizado agora pelas leis que passaram, inclusive, para os antigos militares que passaram a reforma. Portanto, são infinitas os exemplos que eu lhe poderia dar aqui e, exatamente por isso, a necessidade de pacto. Exatamente por isso... Tendo em conta a experiência, acredita que a nível da Assembleia Nacional a UNITA tenha um respaldo? Eu sou dos que têm alguma precaução e alguma cautela e os pés no chão. Portanto, nós estamos a vir de um encontro que foi bom que tenha acontecido, suscitou um grande interesse. Se me vai perguntar, tem a certeza que isto vai produzir resultados? Eu espero. Tem excesso de... Eu conheço Angola, eu tenho os pés no chão. Eu conheço a realidade que nós temos vivido. Eu vi as iniciativas legislativas de grande importância serem levadas à Assembleia e serem todas votadas contra. E, portanto, dentro desta realidade, eu estou no meio termo. Eu tenho uma expectativa moderada, mas eu penso que temos a obrigação de procurar melhorar o país que temos. Portanto, tem a minha leitura. Muito bem. Mas este ano é um ano muito importante politicamente, para a UNITA, certamente, mas também para o MPLA, que vai ter um congresso, tem acompanhado também certamente, temos um dos candidatos a falar de motivações políticas por detrás dos casos judiciais que estão a ressurgir. Eu perguntava-lhe como é que tem acompanhado estas situações e se acredita que haverá multicandidaturas no Congresso do MPLA como tem havido no Gali. Eu, na presidência, falei um pouco, porque me foi questionado, do porquê que temos andado também um pouco pelo exterior do país. E associei este movimento à necessidade de criarmos condições para abordarmos o processo eleitoral num ambiente de garantia de estabilidade, de respeito à lei, e no antes e no depois. Não gostaria de pronunciar sobre questões internas do MPLA, muito menos hoje, que estou a vir do encontro ao nível institucional da Presidência da República.
Mas no Palácio, citava eu, um bom exemplo a pluralidade democrática dos congressos da UNITA, no âmbito da abordagem da fiscalização eleitoral. Se o Estado angolano fizesse apenas uma aproximação àquilo que a UNITA tem feito no plano do país, e a UNITA tem feito com a intenção de ser imitado, nós teríamos seguramente um processo exemplar, onde teríamos observadores independentes, observadores plurais, não apenas os primos de confiança africanos, fechados num ambiente não aberto, numa garantia de pluralidade democrática, e tem sido muito disto que nos tem feito andar pelo país. Gostaria muito, e tenho dito que não é um processo fácil, de ver o partido que está hoje na governação a ter uma genuína prática de caráter democrático. E, portanto, isto é um percurso. Eu tenho dito muitas vezes a brincar que nós estamos aqui também para poder ajudar. Não são percursos fáceis. É preciso uma grande vontade, uma vocação, uma determinação de abraço democrático, porque depois isto tem um caminho que não é simples. E, portanto, eu penso que o nosso adversário político, que está hoje na governação do país, começou agora a experimentar algo que, felizmente para nós, está já com algum calo e com uma normalidade na prática. Portanto, ficaria por aqui, mas estou disponível, quando quiser solicitar uma entrevista, em poder aprofundar esta matéria. Na rede social fala-se muito que esse encontro talvez surgiu também para abordar uma possibilidade hipotética, estou a questionar se é feito desse sim ou não, uma possibilidade de revisão constitucional e até a possibilidade de abrir espaço, uma tentativa de terceiro mandato do João Lourenço, uma movimentação nesse sentido. O que é que o senhor tem a dizer? Objetivamente, não se falou de extensão de mandatos, não se falou de mandatos de presidente, não se falou de coisa alguma. O pacto fala da revisão constitucional. Portanto, é por isso que lhe queria partilhar o documento, porque depois de o ler, vai tomar consciência, porque o pacto aborda as matérias estratégicas fundamentais do país numa base absolutamente lógica e muito consensual. E, portanto, o pacto convida à condição da criação de um amplo espaço de consenso para abordar o início de uma abordagem na Constituição. E, portanto, nada de negativo. Conscientes nós de que temos que ter o cuidado de isto não afetar a abordagem das próximas eleições. Eu espero que lhe tenha respondido em plenitude. Como é que é a questão dos 6 partidos, inclusive o Bloco Democrático, que se uniram? Não sabemos ainda se é para formar um bloco, mas esta união é com vista ao próximo pleito eleitoral e já constituíram equipas para fazer os trabalhos técnicos. Isso de alguma forma fragiliza a UNITA como posição, ou a UNITA tem a estabilidade que necessita para no próximo pleito? Eu poderia ter aqui o Filomeno conosco, normalmente, como tive ontem à tarde aqui. O Bloco Democrático tem um desafio grande, que Vossas Excelências não podem desconhecer. O facto de que, não tendo participado no pleito eleitoral passado, não pode voltar a não participar. E, portanto, nós estamos a acompanhar, normalmente, as iniciativas que o Bloco tem procurado para encontrar eventuais saídas para a abordagem futura relativamente à necessidade da sua legalidade mantida enquanto partido político. E, portanto, isto não tem como consequência nenhuma ruptura, pelo contrário, nós continuamos muito próximos. Mas o modelo que foi utilizado nas eleições de 2022, se o Bloco voltar a fazer este modelo, o Bloco não vai ser Bloco normal, não fica legalizado. Portanto, esta é uma realidade que todos vós conheceis. Por causa da forma como se encontra a lei dos partidos políticos, a UNITA tomou a iniciativa de levar à Assembleia uma alteração da lei dos partidos políticos, onde, nomeadamente, um aspecto ligado à questão das coligações, que foi alterada há uns anos atrás, poderia trazer-se a um ambiente mais democrático. Como Vossas Excelências também sabem, o MPLA votou contra, liminarmente. Significa, aqui, as leis têm sido feitas não tanto no sentido do interesse da pluralidade, mas no sentido do benefício da continuidade da governação de quem lá se encontra. Este é que tem sido o elemento completamente errado. E é bom que os angolanos se apercebam todos os dias que isto não os serve.
não podemos utilizar o poder para preservar a permanência no poder. E, portanto, tem sido isto que o MPLA tem feito. E eu espero que os angolanos acabem por premiar aqueles que têm levado à Assembleia leis de benefício da realidade do todo nacional. Portanto, o Bloco, terminando, está a fazer aquilo que é de seu direito, e aquilo que é de seu direito não nos belisca, nem um pouco naquilo que temos de proximidade. Adriano Magalhães, do Terra Angolana Digital. Última pergunta, força. Com que impressão o Sr. Presidente sai, ou com que impressão ficou depois do encontro, com que impressão ficou do encontro após a audiência? Bom, eu vou repetir o que já aqui foi afirmado. Penso que depois de períodos tão longos em que não há encontros entre as lideranças, quando eles ocorrem, eles criam grandes expectativas e nós hoje constatamos que fazer este encontro suscitou uma enorme expectativa no plano nacional, o que aumenta a nossa responsabilidade enquanto lideranças. E, se faço aqui uma parte, falamos disto também. Da responsabilidade que cada um de nós carrega enquanto dirigentes. Eu não estive com o Presidente do MPLA no espaço em que estive, eu estive com o Presidente da República, mas enquanto Presidente da UNITA a responsabilidade que carregamos no país. Também aqui foi afirmado que o elemento central do encontro foi o Pacto de Estabilidade. Por mais que não se possa vir, por quem está no poder, fazer o elogio da iniciativa, ficou um espaço de sinal claro de que, apesar de tudo, este é o elemento do debate da atualidade. O que não é mau, é um elemento positivo. Compete-nos a nós ter a capacidade de transformar estes momentos em realizações que interessem e sirvam aos angolanos. Este é que é o elemento fulcral. Qual a forma de, independentemente dos interesses intrínsecos que cada um tem, reconhecer que há um interesse nacional que pode trazer-nos a um debate de todos nós e plural. Portanto, eu penso que isso é possível. O tempo dirá. Muito obrigado pela vossa presença e até a próxima. Muito obrigado.